Bom, pessoal, boa tarde. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu exame de qualificação de doutorado em Ciências Mecânicas pela Universidade de Brasília. E o título do trabalho é Viabilidade Ambiental para Aplicação de Biogás como Combustível em Veículos Pesados. E primeiro eu queria agradecer a presença dos membros da banca, né, professor Mário, professor Tiago e professor Edgar, e também a professora Sandra Luiz, né, por participarem e toparem me avaliarem nesse momento tão importante do doutorado, né? Bom, a minha apresentação, ela está subdividida em alguns tópicos, começando pela introdução, onde será contextualizado, né, será demonstrado o contexto que o trabalho se encontra, bem como os objetivos geral e específico. Em seguida, passaremos para a metodologia, onde entenderemos como o trabalho foi feito por meio da metodologia da avaliação de ciclo de vida, assim como a descrição das principais características do sistema. Passaremos pelos resultados, com as discussões e conclusões parciais, e, por último, os próximos passos, né, onde veremos o planejamento até a defesa final e também as publicações realizadas até o momento. Bom, a obtenção do biogás se dá por meio de processos, conforme está demonstrado na figura seguinte, onde, se considerarmos como substrato inicial matéria-prima para obter o biogás a produção do esterco e os processos em que ele está envolvido, tudo começa com o transporte até a unidade de armazenamento e pré-tratamento. Nessa unidade, o esterco, misturado à água, passará por um processo de separação física dos sólidos e líquidos, onde a parte líquida, denominada chorume, será encaminhada para o biodigestor, onde, na presença de bactérias anaeróbias, será feita a degradação da matéria orgânica, onde teremos a produção de biogás e digestado, os dois subprodutos do biodigestor. O biogás é esse combustível aí que tem um potencial energético muito grande devido à sua composição química, né, que é composto basicamente de metano e dióxido de carbono, possui duas aplicações práticas bastante interessantes. Uma delas é utilizar como combustível veicular, que precisa passar por processos de upgrade, que seria a purificação do seu conteúdo de metano e remoção de conteúdos indesejados, para que se chegue a uma qualidade aí semelhante à do gás natural e seja utilizado como combustível veicular. A segunda aplicação prática é para gerar energia e calor, onde o biogás é enviado para uma unidade de cogeração de energia e calor, e assim ele se transforma em energia elétrica. O outro subproduto digestado, por ser rico em nutrientes, ele pode ser utilizado como biofertilizante, e se imaginarmos em uma cadeia fechada, ele vai servir como biofertilizante para a plantação, evitando o uso de fertilizantes de origem mineral, e essa plantação vai ser utilizada para alimentar o gado que vai produzir o esterco, e assim voltaremos para a cadeia produtiva do biogás. No entanto, cada parte desse processo possui emissões e ações que vão gerar algum impacto ao meio ambiente, como, por exemplo, gases do efeito estufa, podemos ter emissão de dióxido de carbono, de metano, dióxidos nitrosos, podemos ter também nutrientes em excesso, poluentes e vazamentos de gás, que é uma característica inerente do processo de produção do biogás. Mas, por mais que tenhamos essas emissões, o processo de produção do biogás, por ser uma matéria-prima renovável, é por si só muito melhor ao meio ambiente do que a produção de um combustível fóssil, não é verdade? Então, trazendo para o contexto brasileiro, nós temos que a maioria das plantas de biogás se localiza na região centro-oeste e sudeste do Brasil, com destaque para o estado de Minas Gerais, que nos últimos 3 anos passou por um crescimento significativo do número de plantas no ano de 2022, contando com 261 plantas, seguindo-se pelo estado do Paraná, né, de Santa Catarina e assim por diante. A principal matéria-prima utilizada nessas plantas são esses 3 tipos: agropecuária, resíduos sólidos urbanos e indústria. Da agropecuária, nós contamos com o maior número de plantas, 258 plantas, o que equivale a uma produção de 252,01 milhões de normômetros cúbicos por ano de biogás. De resíduos sólidos urbanos, nós temos uma menor quantidade de plantas, 87 plantas mais 2,16 bilhões de normômetro cúbico por ano de biogás. A produção é maior. E a indústria, nós temos 96 plantas com 407 milhões de normais metros cúbicos.
Tudo isso para dizer que no Brasil nós temos 811 plantas de biogás no total, mas apenas 13 plantas envolvem a produção de biometano, o que equivale a uma produção anual de 559,61 milhões de normais metros cúbicos, com a capacidade, né, de substituir 405,26 mil litros de diesel. Então, é um combustível, biocombustível, que possui uma capacidade muito boa de ser como alternativa aos combustíveis de origem fóssil, como o diesel, mas no Brasil ainda enfrenta algumas dificuldades. Essas dificuldades podem ser de origem tecnológica, econômica, mercado, institucional, entre outras, que tem algumas peculiaridades que precisam superar essas barreiras enfrentadas para que ele possa se tornar mais viável no nosso país. Quando a gente se fala de barreiras tecnológicas, estamos falando dos processos produtivos do biogás, onde são tecnologias pouco conhecidas e pouco difundidas perante o território brasileiro. Isso está atrelado diretamente à economia do país, que, ao ser direcionados recursos, seria mais fácil de tornar essas tecnologias mais corriqueiras no nosso país. Juntamente aos desafios de mercado para inserir esse biocombustível no mercado competitivo junto aos combustíveis fósseis, assim como institucional, onde, apesar de já contarmos com legislações como RenovaBio, Procombi, ainda não temos uma legislação direcionada especificamente para a produção e uso do biometano. Também temos desafios socioculturais, onde é pouco divulgado nas nossas instituições sobre como o biometano lidar, como ele é obtido, e também as barreiras ambientais, sobre como são os impactos ambientais dessa produção frente aos impactos de combustíveis fósseis, além da barreira logística, que está ligada com a distribuição e entrega desse importante biocombustível nos locais de produção e uso. Bom, deixa eu ver se consigo reproduzir esse vídeo aqui. A gente tem um potencial teórico no nosso país de 84,6 bilhões de normais metros cúbicos. No entanto, a nossa produção atual é só de 2,13 bilhões de normais metros cúbicos por ano. Ao observar o jeito que o gás natural está distribuído por entre o país, a gente tem a oportunidade de ampliar esse sistema, tendo em vista que já temos instalações para isso, né? Então, atualmente, o Brasil conta com 11.700 quilômetros de malha dutoviária, que corresponde a 96 milhões de normais metros cúbicos por dia. Então, temos a possibilidade de fazer a coisa acontecer, mas ainda temos muitas barreiras a superar, né? Por isso, o nosso trabalho vem com a modelagem de cenários de ciclo de vida, de algumas peculiaridades do sistema, para poder trazer um panorama aí ambiental das tecnologias que são empregadas para obter o biometano e também para utilizar o biogás como energia elétrica. O objetivo geral do trabalho é avaliar a viabilidade das aplicações práticas do biogás, utilizando a avaliação de ciclo de vida e a modelagem de cenários alternativos, para identificar e avaliar os impactos ambientais, tecnológicos, socioculturais, comerciais, econômicos e logísticos, tanto da fase da produção como da fase de uso do biogás. Com os objetivos específicos de levantar o inventário de ciclo de vida da produção de biogás, utilizando dados primários de uma fazenda brasileira produtora, que seria a maioria das fazendas brasileiras são de médio porte. Então, utilizar dados primários nessa fase foi extremamente importante. Também comparar os impactos ambientais das diferentes fases, tanto da produção como das possibilidades de uso. Estimar os impactos ambientais tanto do biogás para gerar eletricidade, como para gerar biometano e ser utilizado em veículo de carga. Avaliar e comparar os impactos ambientais dos processos envolvidos em 5 diferentes cenários de fase de uso do biogás. Identificar os processos que mais contribuem para as emissões de gases de efeito estufa e, como um próximo passo daqui para frente, né, futuramente, avaliar a viabilidade econômica e logística do biogás para biometano em veículos de carga, para facilitar a aplicação em território brasileiro. Bom, a metodologia principal do nosso trabalho é a avaliação de ciclo de vida, que, segundo as normas ISO 14040 e 14044, para que uma avaliação de ciclo de vida seja completa, etapas como definição do objetivo e escopo, análise de inventário, avaliação de impacto e interpretação.
Trazendo para o contexto do nosso trabalho, o objetivo do estudo da avaliação de ciclo de vida desenvolvida é avaliar os impactos ambientais das diferentes possibilidades de utilização do biogás produzido em uma fazenda brasileira, sob o escopo da fazenda produtora, que se localiza na região, na região rural da cidade de Lusiânia, em Goiás, e consideram-se como parte do escopo as atividades desempenhadas na fazenda até a obtenção do biogás a partir do esterco de gado leiteiro. A unidade funcional do estudo foi considerada, primeiramente, para a parte de produção do biogás, 1 normal metro cúbico como unidade funcional de biogás seco, e para a fase de uso foi considerado como unidade funcional 1 megajoule de energia produzida pelo biogás, seja em forma de energia elétrica ou seja em forma de biometano. As fronteiras do sistema estão compreendidas conforme é demonstrado na figura abaixo, onde tudo se inicia com os processos envolvidos na cadeia de produção de biogás, como produção de esterco, manejo, pré-tratamento, digestão anaeróbica, remoção de H2S e H2O, que é uma pré-filtração do biogás, até que ele seja encaminhado para as diferentes vias de uso. Importante ressaltar que, nesse momento, o armazenamento da cama animal, que seria a parte sólida, que é um resíduo do tratamento, e também do digestado, que seria o biofertilizante, que também é um produto da digestão anaeróbica, a parte de armazenamento foi deixada de fora das fronteiras do sistema. Bom, na parte de avaliação dos impactos de ciclo de vida, por meio da metodologia CML 2001, foram empregadas as 3 categorias de impacto: potencial de aquecimento global, dado em quilogramas de CO2 equivalente, potencial de acidificação, dado em quilogramas de dióxido de enxofre equivalente, e potencial de eutrofização, dado em quilogramas de fosfato equivalente. Bom, como parte da descrição do sistema, como falei, na parte das fronteiras do sistema, tudo se inicia nos processos produtivos que acontecem na fazenda acerca da produção de biogás. A primeira parte é a produção de esterco, onde a gente tem a deposição e coleta de esterco em um pátio que tem uma pista inclinada. Nesse pátio, o esterco é depositado e ele é, então, lavado por meio de jatos de água até ser encanado e transportado para a próxima fase do sistema, que é o manejo, onde esse esterco misturado com água é depositado em um tanque de homogeneização. Lá o esterco permanece até que se atinja um volume específico, a céu aberto. Quando se atinge esse volume específico, ele passa para a próxima fase, que é o pré-tratamento. No pré-tratamento, a parte líquida e sólida é separada por meio de motores, e a parte líquida, que é o chorume, é destinada à próxima etapa, né? Nessa fase do pré-tratamento é gerada a cama animal, que é o resíduo sólido que é destinado a ser utilizado como cama animal. Então, ela volta lá para o pátio de alimentação dos animais. E a parte líquida segue para a digestão anaeróbica, onde na fazenda é utilizado um biodigestor do tipo lagoa anaeróbica, que é onde ocorre a produção de biogás. Essa fazenda conta com 93 cabeças de gado, é localizada em Lusiânia, no Goiás, e tem uma produção de esterco equivalente de 3.160 quilos por dia, que equivale a uma produção de biogás de 186 normal metros cúbicos por dia. E lá na fazenda, esse biogás é utilizado para gerar eletricidade e abastecer algumas dependências da fazenda durante alguns horários. Então, por dia, eles produzem 283,04 kWh de eletricidade. Outra peculiaridade, né, do sistema é que aqui foram utilizadas duas composições diferentes. Uma para o biogás seco, que contém um conteúdo de metano de 59,6% em volume, e uma para dióxido de carbono, que contém 36,5%. Quando ele é atualizado por meio dos diferentes upgrades, o biometano obtido passa a ter a concentração de 97,4% e de metano e de dióxido de carbono 1,72. Sendo assim, os nossos cenários de uso foram modelados ao finalizar a entrega desse biogás seco na porta da fazenda. Então, o primeiro cenário, o primeiro e o segundo cenário, cenário 1 e cenário 2, eles são voltados para o uso do biogás como energia elétrica, que é uma condição que já existe lá na fazenda, né? Então, no primeiro cenário, a gente tem a geração de energia elétrica, onde essa energia elétrica é totalmente utilizada como crédito junto à companhia de distribuição.
No segundo cenário, o biogás, a energia elétrica gerada pelo biogás é utilizada em parte para abastecer as necessidades da cadeia produtiva do biogás, e o excedente é enviado como crédito junto à companhia de distribuição. Nos cenários 3, 4 e 5, nós temos o biogás voltado para a produção de biometano. Então, por isso, a gente adota 3 diferentes tipos de upgrade para elucidar a maneira de como essas tecnologias exercem impactos ambientais, tendo visto que ainda são pouco vistas no nosso país. E também todos os 3 contam com os impactos ambientais da operação de um veículo a biometano. Bom, e o que são os upgrades, né? O que são essas técnicas? A primeira técnica é o PSA, denominado Pressure Swing Adsorption, conforme a figura abaixo, que se baseia por meio das propriedades físicas do gás. Ele acontece em etapas como a dissolção, despressurização, dessorção e pressurização em colunas contendo material adsortivo, como carvão ativado, por exemplo. A principal vantagem desse método é que ele proporciona concentrações de metano maiores que 97%. É um método bastante utilizado para gás natural, né? O segundo método é do tipo separação por membrana, onde, conforme a figura abaixo demonstra, ele se baseia em um filtro denso, contém uma membrana polimérica, capaz de remover as impurezas por meio do tamanho das moléculas. A vantagem desse método é que ele não necessita de água e nem de produtos químicos para sua realização, e é um dos métodos mais utilizados no nosso país, nas plantas de biometano que a gente tem, né? Nas poucas que a gente tem. O terceiro tipo é a lavagem com água de alta pressão, onde, como vocês podem ver, acontece conforme a seguinte imagem e se baseia na diluição de componentes como CO2, H2S em água, por meio de colunas pressurizadas. A principal vantagem desse método é que ele é automatizado e ele pode ser adaptado de acordo com a capacidade de produção da planta, sem que hajam grandes perdas. Bom, sendo assim, a gente passa para um dos principais resultados, que é o inventário de ciclo de vida da produção de biogás, onde a gente fez de acordo com cada processo. Primeiro, da produção de esterco, depois para o manejo, pré-tratamento, digestão anaeróbica, pré-filtração, todos considerando como unidade funcional um normal metro cúbico de biogás seco produzido. Bom, como resultado, a análise dos impactos da fase de produção de biogás para as 3 categorias de impacto e distribuído por entre os processos mencionados, a gente obteve 1,95 kg de CO2 equivalente para a produção de biogás, então é por normal metro cúbico de biogás seco. Para potencial de acidificação, obtivemos 2,13 10 a menos 2 kg de dióxido de enxofre equivalente, e para potencial de eutrofização, 1,0310 a menos 2 kg de fosfato equivalente por normal metro cúbico de biogás seco. Graficamente distribuído entre os processos, a contribuição de cada processo para as categorias de impacto é dada da seguinte maneira, onde, primeiro, ao olharmos apenas para o potencial de aquecimento global, podemos ver uma contribuição significativa da produção do esterco, do manejo do esterco e da ração animal, onde obtivemos valores negativos, que significam reduções de impactos ambientais para essa categoria, ou seja, nós tivemos emissões de carbono e de metano biogênico, dióxido de carbono e metano biogênico, e contribuíram para reduzir os impactos ambientais dessa fase, da produção de ração animal, que nada mais é do que a plantação de milho e soja. Na produção do esterco, também tivemos uma contribuição significativa devido às emissões resultantes da fase de excreção dos dejetos no pátio, né, como emissões de metano, emissões de CO2, contribuíram aí para que esse resultado acontecesse na fase de produção do esterco. Na fase do manejo do esterco, também tivemos uma maior contribuição para potencial de aquecimento global, que se deve às emissões resultantes do armazenamento a céu aberto no tanque de homogeneização, como foi mostrado na descrição do sistema. Para a categoria de potencial de acidificação, a gente pode ver uma contribuição na produção de esterco de 71,44%. Essa contribuição é um resultado da emissão de dióxidos nitrosos, também da fase de produção do esterco, e também no manejo do esterco, que contribuíram para esse resultado. Já para potencial de eutrofização, nós podemos ver uma contribuição maior na ração animal, que se deve ao uso de fertilizantes utilizados nessa fase,
para fazer o plantio e o cultivo, né, da fase da ração. Bom, no inventário de ciclo de vida dos cenários de uso, que foi feito logo após finalizar essa etapa da produção de biogás, a gente começa com o inventário do cenário 1, onde aqui a gente utilizou dados totalmente provenientes da literatura. Primeiro, nos dois primeiros cenários, a gente tem a unidade de cogeração de energia e calor, diferenciando-se apenas pelo processo 2, onde um tem a eletricidade como crédito e o outro tem a eletricidade para reuso na planta, com uma parte também sendo utilizada como crédito. Todos eles para a unidade funcional de 1 megajoule de energia. Na parte dos cenários que utilizam o biogás como o biometano, um veículo de carga, foram feitos os inventários dos 3 tipos de upgrade utilizados, considerando como unidade funcional 1 megajoule de biometano. E nesses cenários, também foi contabilizado ainda os processos de compressão do biometano para o biometano comprimido e também as emissões da operação do veículo de carga a biometano. Bom, aqui eu trouxe um vídeo rapidinho sobre como tudo isso foi modelado no Gabi Software. A gente, como tudo ficou subdividido em projetos, em planos, agora eu vou abrir o projeto. Vai ser um pouco rápido, mas acho que dá para perceber os parâmetros que foram utilizados, assim como os fluxos que foram considerados na entrada e na saída de cada processo, combinando há também o balanço de massa, né, que é uma importante peculiaridade aí do processo de modelagem do ciclo de vida. Que mais? De gestão anaeróbica, tudo que foi feito em parâmetros. Foram combinadas as bases de dados do Gabi e também da EcoInvent para fazer a modelagem do sistema. E mais para mostrar como a modelagem foi feita no Gabi Software. É o primeiro cenário, que conta com a dessulfurização do biogás inicial, assim como o processo de unidade de cogeração de energia e calor, também com dados extraídos tanto da literatura como da base de dados EcoInvent, todos os parâmetros que foram utilizados. No cenário 2 agora, onde tem o reuso de eletricidade, vocês podem ver que a configuração do projeto é diferente. Também os cenários de biogás para biometano, onde eu estou abrindo aí um upgrade, que é o Pressure Swing Adsorption, com todos os valores modelados conforme a literatura também. O processo de compressão, que foi também necessário para que o biometano fosse inserido no veículo de carga. Aí o cenário 4, que é praticamente a mesma coisa, só muda o processo de upgrade, e o cenário 5 também, onde só muda o processo de upgrade. Bom, finalizada a parte de modelagem do inventário e dos impactos, finalizada a parte de modelagem do inventário, passamos para a parte de avaliação dos impactos de ciclo de vida, começando para a categoria de potencial de aquecimento global, tendo em vista cada cenário que foi analisado. Então, conforme a figura, pode ser visto que, para os cenários 1 e 2, tivemos contribuições semelhantes, no entanto, ao observar os valores absolutos, podemos notar que o cenário 2 ele tem uma redução de impactos para essa categoria, referente ao cenário 1, teve 5,27, 10 a menos 1 kg de CO2 equivalente por megajoule de energia produzida, e o cenário 2 obteve 5,04, 10 a menos 1 kg de CO2 equivalente por megajoule. Essas emissões obtidas, esses valores, são o resultado aí das emissões de gases de escape referentes ao processo de unidade de cogeração de energia e calor. Também houve uma contribuição muito grande da parte de produção de biogás, né, para esses cenários acontecerem. Com relação aos cenários a biometano, a gente pode observar que no cenário 5 houve uma contribuição nula do upgrade, né, do tipo lavagem com água de alta pressão. E também houve uma contribuição de 56,27 no cenário 3 da fase operacional do veículo a biometano, que se deve principalmente às emissões de óxidos nitrosos como resultado do processo de operação do veículo. Para a categoria de potencial de acidificação, no caso dos cenários do biogás para eletricidade, mais uma vez, a gente tem diferenças que são relacionadas também
vazamento de amônia e de nitrogenados, que contribuíram para essa categoria de impacto. Com relação aos cenários do biogás para biometano, nós temos emissões da fase de produção 30% menores no cenário 5. Então, no cenário 5, tivemos essa redução das emissões comparada aos cenários 3 e 4 da fase de produção de biogás. Tivemos também contribuição nula do upgrade do tipo lavagem com água de alta pressão, e também uma contribuição significativa da compressão do biometano para essa categoria, o que se deve ao uso de eletricidade que foi necessário para realizar esse processo. Na categoria potencial de eutrofização, temos também o mesmo comportamento para os cenários 1 e 2, onde tivemos também valores menores, redução dos impactos, ao adotar o uso de eletricidade na planta, né, que seria o cenário 2. Então, tivemos 1,81, 10 a menos 3 kg de fosfato equivalente por megajoule de energia, comparado ao cenário 2, que teve 1,80 kg de fosfato equivalente por megajoule de energia. No cenário 4, obtivemos uma maior contribuição absoluta frente aos outros cenários para biometano, e tivemos que a operação do biometano, no cenário 3, com uma contribuição de 27,64%, se deve às emissões de óxidos nitrosos resultantes da operação do veículo. E, por fim, no cenário 5, a gente tem também a presença aí do processo de compressão, que é um reflexo do uso de eletricidade necessário para comprimir o biometano e entregar no veículo. Bom, como conclusões parciais, a primeira que podemos obter é com relação ao processo de produção, a fase de produção do biogás. Tivemos que os processos de produção do esterco de manejo são aqueles que requerem mais atenção devido aos impactos ambientais obtidos, né? Nos cenários de uso do biogás para eletricidade, não tivemos diferenças significativas em termos de impactos ambientais, mas mostramos menores impactos para o cenário 2, o que indica que reutilizar a eletricidade gerada pelo biogás dentro do processo produtivo é uma boa ideia, analisando do ponto de vista ambiental. Quanto às diferentes tecnologias de upgrade analisadas nos cenários, pode-se inferir que a técnica lavagem com água de alta pressão é aquela onde houveram menores impactos. E também que os impactos ambientais da fase de uso foram menores do que aqueles impactos ambientais da fase de produção do biogás. Bom, como próximos passos até a entrega, a defesa da tese final, nós temos como planejamento algumas etapas, como elaborar cenários que busquem solucionar as demais barreiras, né, que impedem a viabilização do biogás no território brasileiro, como barreiras socioculturais, logísticas, tecnológicas e econômicas, assim como estimar maneiras que facilitem a inclusão da distribuição de biogás e biometano na malha de gasodutos de gás natural. Então, para isso, teríamos que inserir as técnicas de upgrade no biogás de uma maneira que ficasse aí melhor logisticamente para poder inserir na malha de gasodutos. Também explorar as diferentes configurações de plantas de produção de biogás, seja de maneira centralizada ou descentralizada, na busca de facilitar tanto os processos produtivos, como também a distribuição do biogás como biometano também. Por fim, propõe indicadores sociais e ambientais que possam trazer maior conhecimento sobre as técnicas de upgrade e uso do biometano como combustível veicular. Então, a intenção seria trazer essas técnicas para conhecimento geral da sociedade. Como cronograma, até o final da tese, nós temos atividades como modelagem de cenários para trazer a solução para essas problemáticas apresentadas. Temos também escrita e publicação de artigos, que deve ir até o final do doutorado, e também escrita e tese final no 8º semestre, no 7º e 8º semestre de conclusão. Como publicações, até o momento, nós já temos 2 publicações, uma em revista e outra em um congresso, e temos ainda 2 publicações submetidas aí em processo, que representam algumas partes dos nossos estudos, como modelagem de alguns cenários e também a parte de motores também, que é uma parte que a gente pretende continuar desenvolvendo. Bom, queria agradecer pela atenção de vocês e também queria agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Mecânicas, à Finatec, à Fundep, ao DPG e também ao Programa Rota 2030, Projeto Biogás, do qual faço parte, desenvolvendo esse trabalho aí durante o doutorado. Muito obrigada.